Sempre que você quer que algo seja feito por algumas pessoas, você oferece dinheiro a elas. Se você não tem dinheiro, então oferece recompensas futuras. Como se você roubar este banco, nós dois sairemos com muito dinheiro. Se você quer levantar um exército e não tem dinheiro, mas apenas palavras doces, então você diz a eles que se vencermos esta guerra, teremos muito dinheiro. E também teremos muitas mulheres e poderemos tê-las como escravas sexuais. No entanto, se você morrer no processo, não se preocupe. As mulheres que você vai conseguir serão ainda mais atraentes do que as terrestres. Mas na vida após a morte, e a oferta que você aceita depende de quão estúpido você é. Você estaria pensando, Harry Sultan, qual supervilão você vai discutir hoje? Bem, eu vou te dar uma dica. É o suspeito de sempre. Vídeos assim são desmonetizados, então curta para que apareça nas recomendações. Se você gostaria de apoiar o canal, então tente se tornar um patrono indo para patreon.com/ex-muslim, e se você não pode fazer isso, então tente clicar no botão super agradecimento para ver o que acontece. Se você ainda está se perguntando, deixe-me esclarecer. Estou falando sobre o maior homem que já viveu. Um homem que deve ser emulado pela eternidade. Por exemplo, se você não consegue decidir se deve se casar com uma jovem, então pergunte a si mesmo o que ele teria feito. Na verdade, não faça isso. Você acabará na prisão. Estou falando do nosso querido profeta Muhammad. Então nos é dito que o profeta Muhammad era um homem muito firme e carismático, o que ele provavelmente era. Mas nem muitas pessoas acreditaram nele nos primeiros 10 anos de sua carreira profética. Ele foi forçado a sair de sua cidade natal, Macá, e se estabeleceu em Medina. Muçulmanos locais o ajudaram a estabelecer Medina como base. Agora que o profeta Muhammad tem uma base sólida fora de sua cidade natal, Macá, a maneira como ele espalha sua mensagem de paz também muda. Em Macá, ele costumava ameaçar os infiéis com o fogo do inferno e o castigo de Deus, o que, obviamente, nenhuma pessoa sã levaria a sério, assim como você não leva aquele cara a sério. Então, quando ninguém te leva a sério, o que você faz? Você usa a força. É por isso que os especialistas diferenciaram entre os versos mecanos e os versos medinenses. Os versos mecanos, como o nome sugere, são do período em que o profeta Maomé estava em Meca, um homem fraco sem exército e, portanto, os versos ameaçavam as pessoas com punições imaginárias e ordenavam a Maomé que se contivesse. De acordo com Mecano 46:35, Maomé deve ser paciente como os profetas anteriores e não se precipitar em ir atrás dos infiéis. Nossa hora vai chegar. Apenas fique tranquilo. Está tudo bem. Além disso, o infame versículo 109.6, que muitos muçulmanos enganam não muçulmanos, que diz: para você é a sua fé e para mim a minha fé. Então, Allah, que é o profeta Muhammad, está dizendo para ficar tranquilo, ok? Relaxe. Não se preocupe com isso, todos vivem em paz e harmonia. Allah decidirá no julgamento. Não seria um mundo maravilhoso? Acorde, Harry, desculpe, estava tendo um sonho agradável. Então, porque ele era gentil e suave, o que era porque ele era fraco, Muhammad não teve muito sucesso, ele foi forçado a fugir à noite para Medina a fim de salvar sua vida. E ainda assim nos chamam de covardes. Agora que ele está em Medina, os versos que Muhammad criou em Medina são, portanto, chamados de versos medinenses. O profeta Muhammad não está mais ameaçando as pessoas com punições divinas ou dizendo que você tem sua fé e eu tenho a minha. Não, mas em vez disso, Muhammad começou a levantar um exército. E, portanto, Allah, que é o profeta Muhammad, agora está ameaçando atacá-los. Como neste versículo medinense 9:29, lute contra aqueles que não acreditam em Allah ou no último dia e que não consideram ilegal o que Allah e seu mensageiro blá 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 blá. Basicamente, de para você é a sua fé e para mim é a minha fé para matá-los todos. O capítulo 9 inteiro, Surat Al-Baqarah, está cheio de versos violentos e agressivos. Totalmente oposto ao tipo de vibração que recebemos dos versos mecanos. Aqui está outro que gosto de usar contra os apologistas muçulmanos. De fato, a penalidade para aqueles que fazem guerra contra Allah e seu mensageiro e se esforçam na terra para corromper é nada menos que serem mortos ou crucificados. Ou que suas mãos e pés sejam cortados de lados opostos. Cortar suas mãos e pés de lados opostos?
É por isso que os verdadeiros muçulmanos não gostam da Convenção de Genebra, ou não, na verdade eles gostam, mas apenas quando são os cativos. De qualquer forma, como você pode ver agora, não é mais para você, é a sua fé, e para mim é a minha fé. Ou se você não acredita em uma verdade Alá, então Alá irá puni-lo na vida após a morte ladidá. Então, agora que você entende o argumento dos versos de Meca versus os versos de Medina, e entende as razões por trás desta transição de um profeta evangelista apocalíptico de olhos arregalados para um bastante impressionante ladrão de caravanas. Então, agora que o profeta Maomé se afastou de dar ameaças imaginárias para dar ameaças reais do mundo, ele vai precisar de um exército. Como você convence as pessoas a roubar caravanas e atacar aldeias? Bem, você promete a eles o butim de guerra e o butim. Os primeiros lutadores do profeta Maomé não eram seus crentes fanáticos. Eles estavam literalmente mais interessados em roubar caravanas e coletar despojos de guerra e, claro, escravas sexuais. Tanto que os próprios historiadores muçulmanos registraram disputas entre os lutadores de Maomé sobre a distribuição do butim de guerra. Na verdade, todo o capítulo 8, Surata Anfal, foi enviado por Alá, que é o profeta Maomé, para resolver as disputas entre os muçulmanos. Confira o primeiro versículo do capítulo 8, eles perguntam a você sobre os despojos. Diga que os despojos são para Alá e seu mensageiro. Este versículo veio porque os muçulmanos estavam lutando sobre quem fica com o que depois da batalha, irmão. Na verdade, na página 321 da biografia de Maomé, até está registrado que havia alguns muçulmanos que só saíam com Maomé para poderem coletar o butim de guerra, e alguns muçulmanos estavam tentando ir para campanhas nas quais não teriam que lutar e apenas coletar fácil butim de guerra. Esses primeiros muçulmanos estavam apenas interessados em coletar o butim de guerra e não queriam morrer. É por isso que, para garantir que eles não morreriam em vão, Alá, que é claro, é o profeta Maomé, disse que os anjos lutariam por você contra os infiéis, conforme este versículo 812. Quando o seu Senhor revelou aos anjos, eu estou com vocês, então fortaleçam os pés daqueles que acreditam. Eu lançarei tudo nos corações daqueles que não acreditam. Então golpeiem no pescoço e golpeiem em todas as articulações dos dedos deles. Apesar de Maomé condenar a cenoura dos anjos, os muçulmanos ainda estavam com medo de ir para a guerra. Então Maomé pegou um bastão e ameaçou os muçulmanos com o fogo do inferno se eles fugissem do campo de batalha, conforme o Alcorão 81:5. Vocês que acreditam quando enfrentarem os descrentes na batalha, não, eu desafio vocês, não virem as costas para eles. Quem quer que vire as costas para eles nesse dia, a menos que seja por uma tática na batalha, é sobre o seu Jahannam. É um péssimo lugar para voltar. De qualquer forma, depois de tudo isso, os muçulmanos conseguiram vencer e derrotar os infiéis. Mas como uma criança irritante, Allah, que é obviamente o profeta Muhammad, disse: vocês não ganharam esta guerra, fui eu quem ganhou a guerra por vocês, como está escrito no Alcorão 817. Então não foram vocês que os mataram, mas na verdade foi Allah quem os matou. Quero dizer, apenas no versículo anterior, ele estava fazendo promessas de anjos a eles e implorando para que não fugissem do campo de batalha. E uma vez que Maomé venceu, bem, foi Allah quem venceu, não vocês. Quão estúpidas eram essas pessoas. De qualquer forma, esses muçulmanos estavam tão interessados em coletar despojos de guerra que até acusaram o profeta de roubar um manto vermelho dos espólios e como de costume, Allah, que é o profeta Maomé, veio testemunhar a favor do profeta Maomé e disse: não, ele não roubou nada, todos vocês serão pagos integralmente. Curiosamente, não são os muçulmanos que estão interessados em despojos de guerra, mas o próprio Maomé está bastante empenhado em coletar alguns despojos. Confira este versículo 841 e saiba que qualquer despojo que você receber, 1/5 é para Allah e para o seu mensageiro, sim. O Criador do universo de bilhões e bilhões de galáxias precisa de alguns despojos insignificantes de todas as tribos pobres do deserto. Sim, parece legítimo. Certamente Allah não é o profeta Maomé. Sim, ok, vamos ser justos. O profeta Maomé ia ter muitas esposas. Na verdade, 9 delas e muitas escravas sexuais também. Então relaxem, pessoal, ele estava economizando. Você tem alguma ideia sobre a crescente inflação e o custo de vida na antiga Arábia?
Imagine a conta de luz naquele calor. Então, agora que entendemos como o profeta Maomé costumava seduzir as pessoas para ir à guerra, em um dia semi-arábico, o profeta Maomé decide atacar os bizantinos. Os muçulmanos têm saqueado e pilhado pobres tribos árabes nômades. Mas ir atrás dos bizantinos é um desafio completamente diferente. O profeta Maomé precisa de homens. Muitos homens de combate. Então ele recorre ao seu velho truque. Ei, Abdul, quer ganhar algum dinheiro e ter muitas escravas sexuais? Sim, claro. Por que não, profeta? Vamos à guerra. Deixe-me pegar meu escudo. Mas contra quem lutamos? Abdul, desta vez estamos indo contra os bizantinos. Eles precisam de um pouco de Islã em suas vidas. Desculpe, profeta, minhas costas doem, eu não posso ir. Os muçulmanos estavam dando desculpas para todos os lados e não queriam morrer enfrentando uma superpotência pela glória de Muhammad. Confira o Alcorão 945. Apenas aquelas pessoas que pedem para serem desculpadas não acreditam em Allah e no último dia, e para garantir que o moral dos poucos homens de combate restantes não caia, Muhammad inventa outro versículo que... foi Allah quem os fez ficar para trás porque eles não teriam sido úteis de qualquer maneira. Uma dessas pessoas que pediam desculpas era Al-Jad, então o profeta perguntou a ele, Ei, você não quer lutar contra as loiras? Al-Jad respondeu, profeta, eu sou tão apaixonado por mulheres que quando vejo essas loiras atraentes, temo que eu não possa me controlar e me entregarei a orgias, então eu não posso ir. O profeta Muhammad poderia ter dito, ok, venha conosco e não permitiremos que você tenha escravas sexuais. Mas o profeta sabia que nesse caso ele poderia se virar e dizer, bem, qual é o ponto de eu ir e arriscar minha vida então? Como sempre, Muhammad, de coração partido, inventa outro verso. Confira este verso 949. Há alguns deles que dizem, me isente e não me exponha à tentação de ficar com mulheres loiras. Eles já caíram em tentação e o inferno é para onde vão. É incrível quando Muhammad não consegue o que quer. Ele sempre os ameaça com o fogo do inferno. Se esta fosse uma religião de restrição a desejos mundanos como sexo e devassidão, certamente ele poderia ter se controlado. Mas não, ele não fez isso porque o islamismo realmente incentiva a perda de sexo e devassidão ao adquirir toneladas de escravas sexuais, tanto que este cara basicamente está dizendo desculpe, mas não aguenta mais. E Allah, que é o próprio profeta Muhammad, está chateado com o cara por querer ficar para trás e não se deixar tentar por seus estupros e pilhagens e coleta de escravas sexuais loiras. Se eu fosse um senhor da guerra querendo invadir uma cidade, roubar seus pertences e capturar suas mulheres como escravas sexuais, é exatamente assim que eu teria tentado meus soldados. Hoje aprendemos que o profeta Muhammad iniciou sua carreira como um profeta do Apocalipse. Quando ninguém o levou a sério, ele foi forçado a sair de Meca para Medina.